pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência. Eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é uma resenha de um livro que eu particularmente amo bastante, que é A Guerra Santa. Esse livro que é do John Bunyan e é um livro maravilhoso, excelente e realmente vale a pena ser lido, vale a pena ser adquirido. Mas antes de falar sobre esse livro, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal que se inscreva, curta, comente, compartilhe, divulgue, ative as notificações e faça a palavra de Deus chegar em vários lugares. Gente, antes de começar a falar especificamente sobre o livro, eu quero falar para vocês sobre essa edição aqui maravilhosa da editora Pão Diário. Olha só a capa dura, como vocês podem ver. A capa é realmente muito linda, muito detalhada. Olha só a beleza dessa capa. Vem com um fitilhozinho para nós podermos marcar aqui onde nós estamos lendo. É uma edição ilustrada. Olha só como essa edição é maravilhosa. Quando eu recebi essa edição, eu fiquei muito animada, fiquei super empolgada. Olha só, é bem ilustrado, é bem recheado, assim, realmente é uma edição lindíssima e que vale a pena demais você ter na sua biblioteca. Os capítulos são divididos com uma capinha preta. Realmente é uma edição lindíssima, primorosa. A capa aqui por dentro, ela tem esse desenho, certo? É realmente lindíssimo, é maravilhoso. É uma edição belíssima, uma edição primorosa, uma edição assim bem trabalhada, bem detalhada. As páginas aqui, a parte externa, são pintadinhas de laranja. Então, é realmente aquela capa de livro, aquele livro que vale a pena você ter na sua estante. Mas eu não falo somente da beleza desse livro, mas o conteúdo dele é realmente espetacular. Porque o John Bunyan, ele era um pregador puritano batista, né, do século 17. E o Bunyan, ele tem uma pegada muito alegórica. Inclusive, se você já leu O Peregrino e a Peregrina, você percebeu que realmente é uma alegoria assim, muito bem trabalhada, muito bem pensada, muito bem escrita. Tem um tom poético, tem um tom lírico, tem um tom realmente que cativa o leitor, que chama a atenção do leitor. E nesse livro aqui não é diferente. Nesse livro aqui, o Bunyan, ele vai falar sobre a história de uma cidade, que é a cidade de Alma Humana. E essa cidade, ela tem exatamente 5 portões, que são os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz e o tato, ou seja, os 5 órgãos do sentido. Então, nessa cidade, ao redor dessa cidade, há uma proteção muito grande de um príncipe que se chama Emanuel, que é filho de Shaddai, que é o rei dessa cidade. Perceba bem a alegoria e a criatividade do John Bunyan. Porém, apesar dessa cidade ser muito bem guardada, muito bem vigiada por Emanuel, por seus anjos, né, por seu rei, que é o Shaddai, essa cidade ela é muito cobiçada por um outro príncipe, por um outro homem que se chama Diabolos. E o Diabolos, ele realmente quer usurpar essa cidade, ele quer adentrar os portões dessa cidade. E aí sempre fica aquela disputa entre o bem e o mal na cidade de Alma Humana, para entrar na cidade. É interessante que essa cidade tem várias pessoas boas que habitam ali. A justiça, a bondade, a misericórdia, a sabedoria. Porém, acontece que em um determinado momento em que há uma falha no esquema de vigilância daquela cidade, a alma humana acaba realmente vacilando, tosquenejando, e acontece que Diabolos, juntamente com os seus súditos, conseguem adentrar os portões da cidade e conseguem invadir aquela cidade, a cidade de Alma Humana. A partir dali, inicia-se uma grande guerra entre o bem e o mal pela disputa daquela cidade. E é interessante que naquela cidade que havia boas pessoas, passam-se a habitar pessoas ruins, a soberba, a vanglória, a mentira, o engano. E aí, o príncipe Emanuel, ele vai realmente batalhar para reconquistar a cidade. E nessa reconquista, existem várias pessoas que se tornam importantes no decorrer da história, como
o Capitão Boanerges. Olha só a referência que a gente vê aí com os evangelhos, com os apóstolos, com os discípulos. E nessa referência que o Bunyan faz, ele vai mostrar que na batalha por essa cidade vai se travar não somente uma luta corporal, não somente uma guerra ali física, mas também uma guerra espiritual e também uma guerra judicial. Para você aí que gosta do direito, para você aí que ama essa parte jurídica, o Bunyan vai falar exatamente sobre um tribunal do júri que acontece ali nas profundezas ali dos abismos, onde os demônios estão querendo maquinar o mal para tomar a cidade de uma vez por todas. E aí eu indico demais esse livro aqui. Eu nem vou contar porque eu já contei muita coisa do livro. É um livro que realmente vale a pena ser lido. Inclusive, quando o Bunyan escreveu esse livro, as pessoas duvidaram que era ele realmente que havia escrevido. Inclusive, se você perceber, nos livros do Bunyan, nas alegorias dele, ele sempre inicia com uma poesia chamada poesia apologética, em que ele vai defender exatamente que foi ele que escreveu. Mas, Mirles, por que as pessoas daquela época, elas duvidavam que o Bunyan, ele havia escrevido esses livros tão maravilhosos e tão incrivelmente chamativos? Porque o Bunyan, pessoal, ele era simplesmente um latoeiro, ele era um homem simples, ele não tinha um curso formal de teologia, ele não era um ministro ordenado, ele não era uma pessoa, assim, da parte clerical, uma pessoa estudada, ele não era, ele era realmente um autodidata. Então as pessoas geralmente duvidavam dele porque ele era um homem simples, um homem comum. E o Bunyan, ele ficou conhecido principalmente por ser um batista, um calvinista e um puritano. E ele escreveu O Peregrino e a Peregrina, que é um clássico. Inclusive, O Peregrino, depois da Bíblia, é o livro mais lido no mundo inteiro. Isso no âmbito cristão. E A Guerra Santa é um livro que está sendo recentemente muito bem divulgado. Eu acredito que há uns 5 anos a Guerra Santa começou a ser bastante divulgada. A edição que eu li não foi nessa edição aqui. A primeira vez que eu li esse livro foi em 2019. E eu li por outra edição, que era uma edição da editora Ágape, que também é uma edição bem interessante, mesmo sendo capa de brochura, mas é uma edição interessante e que conta toda a história ali da cidade de alma humana. Então, se você tem interesse em conhecer essa história, que é uma história realmente excelente, é uma alegoria tão boa quanto O Peregrino e a Peregrina, eu super indico esse livro aqui, A Guerra Santa, de John Bunyan. Essa edição da Pão Diário aqui é primorosa, é excelente. E realmente eles capricharam muito aqui nessa edição. É uma edição ilustrada, é uma edição bem cativante, é uma edição que prende o leitor. Então, eu super indico aqui esse livro para você ler e se deleitar realmente nessa alegoria bíblica maravilhosa escrita por nosso querido e amado escritor John Bunyan. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo e espero realmente ter ajudado aqui com essa resenha de A Guerra Santa. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!